No sombrio e etéreo mundo dos mortos, um lugar onde almas perdidas vagam sem rumo, uma figura solitária se destacava. Sasuke Uchiha, o último de seu clã, agora com 30 anos, estava lá, não como um espírito, mas como um viajante vivo. Seus traços, antes marcados pela juventude e vingança, agora carregavam a serenidade de quem já viu e perdeu tudo. O cabelo preto ainda caía sobre um olho, mas o outro, o Rinnegan, brilhava com uma luz púrpura constante, uma anomalia vibrante neste reino monocromático. Ele não estava ali por acidente. Estava em uma missão pessoal, a mais difícil de sua vida: encontrar o espírito de seu irmão, Itachi, e finalmente se despedir de forma apropriada. Sasuke atravessava planícies de cinzas, flutuantes e rios de memórias esquecidas. Sua presença era uma afronta às regras daquele lugar. Espíritos guardiões, chamados de ceifadores de ecos, surgiam das sombras para confrontá-lo. Eram seres feitos de pura energia espiritual, com máscaras de porcelana rachada e lâminas que cortavam a própria essência da alma. Contra eles, Sasuke usava seu taijutsu refinado, e o Chidori, cuja eletricidade crepitava como um trovão solitário na quietude mortal. Cada confronto era um teste não só de sua força, mas de sua convicção. Por que ele arriscaria tudo por uma despedida? A resposta estava em seu coração. Uma dívida que sentia que nunca poderia pagar. Sua jornada o levou ao Bosque dos Sussurros Eternos, uma floresta onde as árvores eram feitas de memórias cristalizadas. Cada folha que caía mostrava um fragmento da vida de uma alma. Foi lá que ele encontrou Yomi, a guardiã do limbo. Ela era um espírito antigo, com a aparência de uma jovem de cabelos prateados e olhos que continham galáxias inteiras. Yomi não era hostil. Ela observava Sasuke com uma curiosidade milenar. Ela perguntou: por que um vivo ousava perturbar o descanso dos mortos? Sasuke, com a voz calma, explicou sua busca por Itachi, não para trazê-lo de volta, mas para oferecer a paz que ele nunca teve em vida. Movida pela pureza de sua intenção, Yomi decidiu guiá-lo. Ela revelou que Itachi não estava vagando como as outras almas. Por causa de seus sacrifícios e do peso que carregou, seu espírito estava preso em um domínio pessoal, um espelho de seu sofrimento, chamado de Jardim da Lua Sangrenta. Era um lugar criado por sua própria culpa e dor, um ciclo infinito de suas memórias mais traumáticas. Para libertá-lo, Sasuke precisaria entrar nesse domínio e confrontar não apenas as manifestações do passado de Itachi, mas também seus próprios demônios internos. Yomi o avisou: no jardim, a realidade é moldada pelas emoções mais fortes e o ódio de Sasuke poderia se tornar seu pior inimigo. Ao entrar no Jardim da Lua Sangrenta, o céu era de um vermelho perpétuo. Corvos de obsidiana voavam em círculos, e o som da chuva era constante. Sasuke viu projeções de momentos cruciais: o massacre do clã Uchiha, as batalhas na Akatsuki, o confronto final entre os dois irmãos. Cada cena era uma faca em seu coração. Mas ele percebeu que não eram apenas as memórias de Itachi, eram as suas também, distorcidas por sua própria raiva e incompreensão da época. Uma versão sombria de si mesmo, emanando do ódio que ele guardou por tanto tempo, materializou-se diante dele. Era o Sasuke jovem, consumido pela vingança, empunhando uma espada negra feita de puro rancor. A batalha foi inevitável. Não era uma luta de ninjutsu, mas de vontades. O Sasuke sombrio o acusava de ser fraco, de ter esquecido a dor que os definiu. Mas o Sasuke adulto não revidou com ódio. Em vez disso, ele aceitou. Ele aceitou sua raiva, seu sofrimento e, o mais importante, seus erros. Você é parte de mim, disse ele ao seu eu mais jovem, mas não é mais quem me controla. Com essa aceitação, ele ativou seu Susanoo. Não a armadura de guerra de antes, mas uma forma protetora, translúcida e serena. Ele não atacou, apenas se defendeu, envolvendo sua versão sombria em um abraço de luz. A figura de ódio gritou, mas depois se desfez, absorvida de volta em seu ser. Não como uma cicatriz, mas como uma parte curada de sua história. Com seu conflito interno resolvido,
o cenário do jardim começou a mudar. A lua sangrenta deu lugar a um brilho suave e a chuva parou. No centro de um campo de lírios brancos, ele finalmente o viu. Itachi estava sentado, de costas, olhando para um lago sereno. Ele não parecia um fantasma atormentado, mas um homem em paz. Sasuke se aproximou lentamente. Itachi se virou, um sorriso genuíno em seu rosto, livre de qualquer dor. Não houve necessidade de longas explicações ou pedidos de desculpas. O silêncio entre eles falava mais do que qualquer palavra. Você veio, Sasuke, disse Itachi, sua voz calma como a brisa. Eu sabia que viria. Eles conversaram por horas, não sobre o passado de dor, mas sobre o futuro de Sasuke. Itachi ouviu sobre Sarada, sua sobrinha, sobre a paz que Sasuke ajudou a construir. Em seus olhos havia apenas orgulho. Você se tornou o homem que eu sempre soube que seria, disse Itachi. Viva por si mesmo agora, irmãozinho! Proteja o que é precioso para você. Com essas palavras, ele começou a se desfazer em partículas de luz. Sasuke não chorou. Ele sorriu. Um sorriso verdadeiro e libertador. Ele estendeu a mão, e seus dedos se tocaram uma última vez. O mesmo gesto de despedida de sua infância. Eu sempre vou te amar, disse Itachi, sua voz ecoando enquanto seu espírito finalmente se dissolvia, encontrando a paz verdadeira. Sasuke retornou ao mundo dos vivos no mesmo instante em que partiu. O sol nascia em Konoha, pintando o céu com cores de esperança. Ele sentiu o vento em seu rosto e, pela primeira vez em muito tempo, o peso em seus ombros havia desaparecido. Ele não apagou seu passado, mas o transformou. A memória de Itachi não era mais uma fonte de dor, mas um farol de amor e sacrifício que o guiaria para sempre. Sua jornada no mundo dos mortos não foi para resgatar seu irmão, mas para resgatar a si mesmo. E ao encontrar a paz para Itachi, Sasuke finalmente encontrou a sua própria. Obrigado por assistir a esta história original! Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!